Senhoras e senhores, agora eu convido ao palco para dar as boas-vindas e apresentar a agenda de trabalhos o Dr. Luiz Augusto Carneiro, Superintendente Executivo do IES. Dr. Luiz Augusto, por gentileza, a palavra é sua. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos aqui, agradecer a presença do Dr. André Longo, que está chegando aqui, de vários amigos que vieram, várias pessoas que atuam no setor de saúde suplementar, que estão aqui porque, de fato, conhecem a importância dos temas que nós abordaremos aqui hoje. Eu vou ser muito breve, mas eu vou fazer vamos fazer um pequeno passeio aqui só para contextualizar tudo que nós vamos falar hoje, né? Bom, o nosso evento é sobre a sustentabilidade no nosso setor, e isso é muito em linha, né, com a missão do IES. Eu não vou repetir, mas o IES produz conhecimento porque a preocupação maior é com a sustentabilidade do setor, né? Nós produzimos conhecimento, nós fomentamos o conhecimento, e esse conhecimento que é produzido, né, o objetivo dele é ser utilizado para a tomada de decisão de todos que atuam nesse setor. Vamos dar um panorama do que nós temos na saúde suplementar hoje. Acima de tudo, nós sabemos que estão os beneficiários. E esses beneficiários, né, consomem serviços de saúde, né, na rede das operadoras, hospitais, clínicas, laboratórios, médicos, né, e eles fazem isso através da contratação de planos privados de assistência à saúde, né, dentro da mutualidade. Mas nós fazemos questão de mostrar uma visão sempre mais macro do sistema, né? Antes, ali, no início da cadeia produtiva, nós temos medicamentos, materiais, equipamentos, e materiais principalmente a questão de OPME, que nós vamos tratar aqui. E tem a questão da distribuição, há milhares de distribuidores. Então, para estudar a saúde suplementar, nós não podemos apenas analisarmos ali a ponta, nós temos que ver a indústria como um todo, a cadeia produtiva como um todo. E por quê? Porque quando o custo começa a aumentar lá no início, ele vai propagando e ele chega lá no final. Então temos que ter uma visão macro. Bom, números da saúde suplementar, quase 51 milhões de beneficiários, números de junho de 2014. Desses 51 milhões, é importante dizer que quase 34 milhões são de planos coletivos empresariais, isso é importante, né? Até o César Lopes vai falar muito bem dessa questão. 21 milhões de beneficiários de planos odontológicos, e se somarmos tudo isso, temos 72 milhões de vínculos, não de beneficiários, porque muita gente tem um plano médico, também tem a carteirinha do odontológico, né? Número de consultas, 244 milhões por ano. Né? Terapias, 51 milhões de terapias. Internações, 7,4 milhões de internações. Né? Exames complementares, 582. E se nós olharmos dentro de exames, vejamos alguns, né? Radiografia, quase 33 milhões de radiografias por ano, 4 milhões e meio de tomografias, 4,3 milhões de ressonâncias, né? Que é mais ou menos 9%, né, do número de beneficiários. E olhando receitas e despesas, né, o mercado cresceu, 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 chegamos num ponto em que tem por volta ali de 108 bilhões de receita por ano, quase 91 bilhões em despesas assistenciais, consultas, exames, terapias, internações, etc. E isso significa, na verdade, uma sinistralidade de 83,7%, que é um patamar muito, muito alto, todos sabem disso. E quais são, na verdade, os desafios que nós temos nesse sistema? É por isso que nós estamos aqui hoje. O IES já tratou desse assunto, mas não podemos esquecer que, né, no pano de fundo de tudo que a gente vai falar, tem a questão do envelhecimento populacional. Então, apenas para lembrar, né, nós temos a proporção de idosos na população brasileira ainda no patamar de 11%, vai avançar muito rapidamente em 2030 para 18%, quase 19%, em 2050 quase 30%. E lembrando que na saúde suplementar esses números são já ligeiramente maiores. Né, uma população mais envelhecida e que vai envelhecer um pouco mais também. Né. Para isso, o IES já mediu o impacto desse envelhecimento em alguns estudos, mas temos que ter isso como pano de fundo. Agora, abordando mais a questão da inflação médica, do aumento dos custos. Né. No IES, nós já fizemos vários estudos para entender esse fenômeno, né, e para entender e também propor algumas soluções.
Então, só dando uma olhada, né, a linha vermelha é a variação da inflação geral medida pelo IPCA, a linha azul é o nosso índice de variação do custo médico hospitalar. A gente vê que nos últimos anos houve ali, né, abriu a boca do jacaré, houve um descolamento desses dois índices, e isso é muito preocupante, né? Você ter um VCMH num patamar ali dos 15% durante muitos anos, isso é uma coisa não sustentável por muito tempo. Quais são as fontes dessa inflação médica, né? Nós fizemos vários estudos, né, e temos aqui algumas conclusões. Vamos olhar, fatiar a despesa das operadoras com consultas, exames, terapias, a despesa assistencial, né, internações. Se a gente der uma olhada mais de perto, olha, quase 50% ali, essa fatia grande rosa que são as internações. É a maior fatia e é a fatia que ao longo dos últimos anos mais tem crescido em custo, né? Então vamos ampliar aqui e mostrar o que tem acontecido com as internações. Pegando um período de 5 anos, de 2008 a 2013, elas aumentaram, o valor unitário das internações, em média, aumentou quase 100%, enquanto que a inflação média nesse período é por volta de inflação geral, né, pelo IPCA, de 32%, só para se ter uma ideia. Então, o custo com internações aumentou por causa do custo médio das internações. Taxa de internação não mudou muito, olha ali, está por volta ali dos 13, 14. Então, é o valor médio da internação que está em boa parte encarecendo o sistema. Aí vem a pergunta, por que as internações estão ficando tão caras? Aí nós temos estudos, né, inclusive no IES, com várias bases de dados. Num estudo recente, a gente pegou uma grande amostra e viu que 53,1% lá da fatura da conta hospitalar era com materiais e medicamentos. Metade do que, né, o hospital está cobrando é referente a materiais e medicamentos. E o que isso acaba gerando, né? Por que tem esse aumento do custo médico hospitalar? Por que tem aumento do custo de órteses e próteses e de materiais e de medicamentos? Por isso que nós estamos abordando, inclusive na tarde de hoje, essas duas questões. Uma primeira questão é a forma como as tecnologias de saúde são incorporadas no nosso país. Em outros países são incorporadas com muito mais critério. Hoje em dia nós temos a Conitec, mas nos outros países as agências que fazem avaliação de tecnologias antes de incorporá-las, elas também avaliam também os materiais, outros tratamentos. O escopo da avaliação ele é muito maior. Então a primeira coisa é a entrada, né, dessa tecnologia dentro do sistema de saúde, lá no início daquela cadeia produtiva. E a outra questão, que realmente o Brasil, infelizmente, está 30 anos atrás, né, de outros países, é a questão do modelo de remuneração. O primeiro painel da tarde vai falar sobre o DRG, o modelo de remuneração por diagnóstico, Diagnosis Related Groups. Esse modelo de remuneração, ele é, por exemplo, o modelo de remuneração de hospitais em Portugal há 30 anos, começou, né, em 1984. Boa parte dos países da Europa, né, Canadá, Austrália, e ainda bem nós teremos alguns palestrantes aqui que vão falar como que está sendo feita a implantação desse modelo de remuneração hoje na África do Sul, que começou em 2005. Então, o modelo de remuneração é importante, porque o fee for service, né, imagina, né, o que nós achamos é o seguinte, existe aqui uma combinação explosiva. A tecnologia entrando, né, sem critério dentro do sistema de saúde, né, sem um filtro de custo-efetividade, de custo-benefício, e junta-se a isso a um regime, né, um método de remuneração de hospitais por serviço, o fee for service. Eu acho que não poderia ter um outro resultado a não ser aquela inflação médica astronômica. Tá? Esses não são os únicos fatores de aumento de custo na saúde, mas são os importantes, mas teria outros fatores, por exemplo, como falhas de mercado, assimetrias de informação, né, poderes de mercado que também poderiam ser abordados, mas eles não são o foco desse evento. Bom, só dando aqui, né, uma olhada na programação, nós teremos um primeiro painel em que o senhor César Lopes, da Towers Watson, irá falar sobre um panorama geral do setor, havendo um debate com o Dr. André Longo, em que eu participarei também da conversa. No segundo painel, será um painel sobre aspectos
tributários do setor, incentivos à contratação de plano de saúde, né? Terá uma palestra do Dr. Ricardo Lodge, especialista nessa área tributária, com debate entre o representante do Ministério da Saúde, Dr. Fausto, e o Dr. José Sequim, representante diretor executivo da FenaSaúde. No período da tarde, terá aquele painel sobre o DRG, o modelo de remuneração. São 2 palestrantes da África do Sul, o Sam e o Etienne, havendo um debate com o Dr. Ari Ribeiro, que é superintendente do HCOR. E, em seguida, um painel sobre aquela questão de avaliação e incorporação de tecnologias, com a doutora Carize, né, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, debatendo a doutora Carla Coelho, que é da ANS, que cuida também da questão do rol mínimo da ANS, da incorporação de tecnologia no rol mínimo da ANS, e a doutora Vânia Canuto, da Conitec. Bom, esse é o mapa que nós temos para o nosso dia, e eu desejo a todos um ótimo evento. Muito obrigado.